Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. A pacata cidade de Mave Visante foi despertada pelos gritos desesperados de um homem. Ao espiar pelas janelas, os moradores viram seu vizinho, Carlo Lissi, de 31 anos, pedindo ajuda. Ele parecia assustado e desorientado, murmurando de forma incoerente e implorando para que alguém chamasse a polícia. Enquanto pessoas das casas próximas se reuniam, Carlo revelou que toda a sua família havia sido vítima de invasores que tinham arrombado sua casa. Enquanto aguardava a chegada das autoridades, o operador de emergência instruiu Carlo a verificar se os membros de sua família tinham pulso e a realizar RCP caso houvesse sinais de vida. A resposta de Carlo foi arrepiante. Ele gritou que não entraria novamente na casa nem tocaria nos corpos. Ele havia sobrevivido milagrosamente porque estava fora com amigos em um bar esportivo local assistindo a partida de futebol entre Itália e Inglaterra, e mencionou que tudo parecia normal quando saiu de casa mais cedo naquela noite. Mas ao retornar, encontrou sua casa em desordem e os corpos sem vida de sua esposa Cristina, de 38 anos, de sua filha de 5 anos e de seu filho de 1 ano e meio. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Cristina Lissi, nascida Cristina Omas, veio ao mundo em 17 de setembro de 1975, na pequena cidade de Pavia, no norte da Itália, tornando-se a filha mais velha de sua família. Desde cedo, demonstrava uma natureza determinada, independente e extremamente ambiciosa, sempre seguindo seu próprio ritmo. Possuía qualidades de liderança e buscava constantemente se destacar em tudo o que fazia, fosse nos estudos, nas apresentações do clube de teatro ou em qualquer atividade do dia a dia. Cristina sempre teve um amplo círculo de amigos, graças às suas excelentes habilidades organizacionais e à sua capacidade de liderar. Após terminar o ensino médio, foi aceita em uma universidade de prestígio em Milão e logo saiu da casa dos pais para começar uma vida independente. Apesar disso, manteve uma relação próxima com a família, mantendo contato constante, e seus pais sabiam que sempre poderiam contar com a filha mais velha. Aos 19 anos, ainda na universidade, Cristina conseguiu um emprego em uma filial de uma grande companhia de seguros italiana localizada em Mave Visante. Rapidamente conquistou o respeito de seus superiores e colegas, e sua carreira tomou um rumo acelerado para o sucesso. Ao se formar, tinha diante de si uma ampla gama de oportunidades, mas em vez de se mudar para uma grande cidade, optou por permanecer mais perto de casa, no interior. Nessa época, já havia sido promovida no trabalho e assumido um cargo de gerência, tornando-se uma especialista de destaque na área de seguros civis. No entanto, mesmo já adulta e bem-sucedida, Cristina nunca abandonou sua paixão juvenil pelo teatro. Dedicava todo o seu tempo livre aos ensaios e apresentações no palco, apreciando especialmente as produções musicais, devido à sua voz potente e ao ouvido musical impecável. Em Mave Visante, tinha admiradores e às vezes até era reconhecida nas ruas. Ainda assim, sua vida pessoal não parecia se encaixar tão bem quanto a profissional. Teve muitos pretendentes e alguns romances, mas a maioria dos homens que conhecia parecia frívola, pouco confiável e inadequada para um relacionamento sério ou para a vida em família. Mantinha, porém, a esperança de que um dia encontraria seu verdadeiro amor e alcançaria a felicidade. E assim aconteceu. Conheceu um homem de quem gostou imediatamente. Carlo Lissi, que veio ao mundo no outono de 1982 na comuna italiana de Casarano, como o mais velho de 2 filhos da família. O patriarca da família tinha visões conservadoras, era bastante rigoroso e até duro com os filhos. O irmão mais novo de Carlo rapidamente se tornou o queridinho dos pais, sendo constantemente mimado e protegido, enquanto exigiam do primogênito obediência absoluta, desempenho acadêmico exemplar e grandes conquistas. Desde a infância, Carlos se esforçava para atender às expectativas dos pais, sempre agindo conforme lhe era mandado. Destacava-se nos estudos, praticava vôlei, esporte escolhido por seu pai apesar de sua paixão pelo futebol, e nunca discutia com ele,
que frequentemente afirmava que sua casa funcionava apenas segundo suas regras. Era fácil irritar ou enfurecer o pai, que se tornava aterrorizante quando perdia o controle. E por isso, Carlo fazia questão de nunca contradizê-lo, observando com inveja o tratamento mais afetuoso que seus pais davam ao irmão mais novo. Na adolescência, Carlo tornou-se nervoso e retraído, sonhando em fazer algo por conta própria, mas temendo a ira do pai. Seus medos, conflitos internos e insegurança afetavam suas relações com os colegas. Carlo quase não tinha amigos na escola, onde era visto como um nerd desinteressante, frequentemente alvo de bullying aberto, sem conseguir se defender, já que seu pai havia destruído sua autoestima e sufocado qualquer desejo de se impor. Com o tempo, Carlo aprendeu a se adaptar e a se misturar. Evitava conflitos, tentava se perder na multidão e era superficialmente educado e gentil até com aqueles de quem não gostava. Parecia que Carlo havia perdido suas próprias emoções, ou talvez nunca as tivesse. Rindo ou chorando com os outros, suas reações emocionais permaneciam superficiais, pois nunca sentia de fato tais emoções. Apesar da criação problemática, ao concluir o ensino médio, Carlo ingressou na Faculdade de Economia de uma universidade de prestígio. Essa escolha, como tantas outras em sua vida, foi ditada por seu pai, que via na economia um campo respeitável e lucrativo. Carlo, no entanto, não tinha interesse em números ou finanças. Nunca lhe perguntaram sobre suas preferências, nem ousou desafiar a decisão do pai. Com o tempo, acostumou-se a agir contra seus próprios interesses, priorizando a obediência em detrimento da própria felicidade. Fisicamente, Carlo era notavelmente atraente, algo que não passava despercebido por ninguém. Anos de esportes e idas regulares à academia lhe deram um porte atlético, enquanto seu sorriso encantador e aparência bem cuidada aumentavam seu charme. Essa beleza, aliada a um carisma superficial, frequentemente atraía pessoas, embora poucas enxergassem além da aparência. Sua boa aparência gerou um senso de importância pessoal, alimentando um amor próprio excessivo e o que alguns mais tarde descreveriam como narcisismo clínico. Quando Carlo conheceu Cristina, suas personalidades contrastantes criaram uma conexão imediata. A confiança e independência de Cristina contrastavam fortemente com a natureza reservada e obediente de Carlo. Contudo, sob seu exterior discreto, Carlo carregava sementes de algo mais sombrio. Traços que Cristina, em seu otimismo, acreditava poder mudar. Uma característica marcante de Carlo era sua notável habilidade em escapar de perguntas desconfortáveis. Embora não fosse um mentiroso patológico, sua capacidade de tergiversar e se esquivar o tornava um enigma para muitos. Seu semblante impassível dava credibilidade às suas palavras, criando a ilusão de honestidade mesmo quando não estava sendo franco. Pessoas que conheciam Carlo pessoalmente lembram de sua reduzida capacidade de empatia. Ele frequentemente parecia insensível e indiferente aos problemas e tristezas alheios, inclusive de pessoas próximas. Suas respostas às situações emocionais eram, na melhor das hipóteses, superficiais, sugerindo uma incapacidade, ou falta de vontade, de se conectar em um nível mais profundo. Carlo iniciava com facilidade casos passageiros com mulheres, usando sua aparência e charme a seu favor, mas era incapaz de manter relacionamentos sérios e duradouros. Havia várias razões para isso. Primeiro, Carlo fazia de tudo para evitar responsabilidades. Segundo, não tinha interesse em fazer planos a longo prazo, preferindo simplesmente deixar a vida correr. Terceiro, sua superficialidade emocional e falta de apego verdadeiro tornavam-se evidentes para suas parceiras, que frequentemente optavam por encerrar o relacionamento. Como resultado, sua vida amorosa era uma sucessão de encontros breves e superficiais, raramente durando mais de alguns meses. Mesmo após se formar na universidade, Carlo não demonstrava vontade de deixar a casa dos pais. Continuava vivendo sob o mesmo teto, sem mostrar interesse em iniciar uma vida independente ou formar sua própria família. Apesar disso, conseguiu um emprego em uma importante empresa de tecnologia da informação em Milão. O cargo oferecia um bom salário e perspectivas promissoras, mas Carlo permanecia insatisfeito. Considerava seu trabalho pouco gratificante, algo que raramente comentava. Seus pais, no entanto,
estavam radiantes. Pela primeira vez, o pai de Carlo parecia genuinamente orgulhoso do filho mais velho, o que apenas reforçava-no a relutância de Carlo em expressar qualquer insatisfação. Desejando evitar conflitos ou críticas, concentrava-se em atender às expectativas dos pais, custasse o que custasse às suas próprias aspirações. Mas as conquistas profissionais não eram suficientes para eles. Começaram a pressioná-lo para que se casasse e lhes desse netos. Sabendo de seus inúmeros casos passageiros e de sua incapacidade de manter um relacionamento sério, essas conversas frequentemente geravam discussões em casa. Carlo, sempre avesso ao confronto, garantia que encontraria uma esposa e formaria uma família em breve. Essa promessa, no entanto, não passava de uma forma de adiar e desviar das exigências. A vida de Carlo mudou drasticamente quando viu Christina Omas pela primeira vez durante sua apresentação em uma peça musical. Seu carisma poderoso e talento vocal impressionante o cativaram instantaneamente. Pela primeira vez em anos, Carlo sentiu algo parecido com admiração, embora não tivesse coragem de se aproximar dela após o espetáculo. O destino, no entanto, tinha outros planos. Algumas semanas depois, amigos em comum os apresentaram, dando início a um romance avassalador. Na época em que se conheceram, Carlo tinha apenas 23 anos, enquanto Christina já tinha 30. A diferença de idade significativa não parecia importar, pois rapidamente desenvolveram uma forte conexão. Christina, que passara grande parte de sua vida focada na carreira, descobriu-se inesperadamente desejando uma família e filhos. Carlo, com sua boa aparência, orientação profissional e inteligência, parecia o parceiro perfeito. Ela via sua hesitação, dependência, perceptível egoísmo e frieza emocional como desafios que poderia ajudá-lo a superar. Tomando a iniciativa no relacionamento, Christina tornou-se a força motriz por trás de seus planos, enquanto Carlo a seguia obedientemente. O relacionamento avançou rapidamente e, em poucos meses, Christina apresentou Carlo à sua família. Seus pais, no entanto, não ficaram impressionados. Viram Carlo como frívolo e imaturo, e a mãe de Christina o descreveu como uma criança no corpo de um homem. Ela acreditava que a filha merecia um parceiro mais maduro emocionalmente e confiável, alguém capaz de oferecer apoio verdadeiro. Christina, porém, discordou. Fiel à sua natureza, seguiu seu coração, convencida de que Carlo era o homem certo para ela. Por outro lado, os pais de Carlo ficaram encantados com a escolha do filho. Christina era vista como uma mulher responsável, bem-sucedida e autossuficiente, que poderia compensar as falhas de Carlo. Até o pai de Carlo, notoriamente difícil de agradar, aprovou o relacionamento. Essa validação convenceu ainda mais Carlo de que havia tomado a decisão certa, mesmo que não entendesse totalmente o que ela implicava. Cerca de 1 ano após se conhecerem, o jovem casal foi morar junto e começou a planejar ativamente o casamento. Carlo era quieto e obediente, sempre ouvindo sua noiva, nunca a contradizendo e evitando cuidadosamente discussões domésticas. Christina tomava todas as decisões, enquanto Carlo as apoiava em silêncio. Esse arranjo era perfeito para ela. Estava confiante de que uma vida longa e feliz os aguardava. Ela via a falta de iniciativa de Carlo como algo encantador, acreditando que isso demonstrava sua confiança em seu julgamento. No entanto, pouco antes do casamento, Carlo revelou sua verdadeira natureza pela primeira vez, quase causando a separação. Antes do casamento, os amigos de Carlo organizaram uma despedida de solteiro em uma das casas noturnas mais populares de Milão. A noite foi repleta de diversão, com muita bebida, risos e celebração da proximidade do casamento. À medida que a festa avançava, um grupo de mulheres juntou-se a eles. Uma delas, particularmente ousada e sedutora, mirou diretamente no futuro noivo. Carlo, embora inicialmente reservado, foi encorajado por seus amigos embriagados, que faziam piadas grosseiras sobre aproveitar uma última aventura antes de se casar. Cedendo à pressão do grupo, Carlo saiu com a mulher e passou uma noite de paixão em um hotel próximo. Na manhã seguinte, em um momento de confusão emocional, Carlo declarou seu amor à amante ocasional, prometendo deixar sua noiva por ela. Movido por um impulso inexplicável de se confessar, Carlo voltou para casa e contou tudo a Christina.
Disse que havia se apaixonado por outra pessoa e que não queria mais seguir com o casamento. A revelação foi um golpe devastador. Christina lidou com a notícia chocante com notável dignidade. Arrumou suas coisas, determinada a não implorar ou pedir, e voltou temporariamente para a casa dos pais enquanto procurava um lugar para morar. Ela acreditava que a traição dizia muito sobre o caráter de Carlo e não via futuro com ele. Quando o pai de Carlo soube das ações do filho e do rompimento do noivado, ficou furioso. Repreendeu Carlo, declarando que não permitiria que seu herdeiro arruinasse sua reputação e a da família. O pai de Carlo exigiu que o filho pedisse desculpas a Christina e a convencesse a retomar o noivado. Carlo, acostumado a se submeter à vontade do pai, obedeceu sem hesitar. Munido de um enorme buquê de flores, foi até a casa da família Omas para implorar pelo perdão de Christina. Os pais de Christina, que já desaprovavam Carlo, foram totalmente contra a reconciliação. Viram seu comportamento como prova de sua imaturidade e egoísmo. No entanto, a decisão final coube a Christina. Depois de muita reflexão, ela escolheu perdoar Carlo, convencida de que todos merecem uma segunda chance. O casamento aconteceu como planejado, e o casal usou o dinheiro presenteado por parentes para comprar sua própria casa em Mave Visante. Por um tempo, a vida conjugal parecia feliz. Ambos ocupavam cargos de destaque com salários substanciais, o que lhes permitia desfrutar não apenas do essencial, mas também de luxos como viagens e entretenimento. Em 2009, tiveram sua primeira filha, Júlia. 4 anos depois, em 2013, Christina deu à luz um filho, Gabriel. Para o mundo exterior, os Lissi pareciam o retrato de uma família feliz. Transmitiam uma imagem de amor e harmonia, com Carlo desempenhando o papel de marido e pai dedicado. Christina parecia satisfeita, confiante de que haviam superado seus desafios anteriores. Mas por trás dessa fachada, Carlo levava uma vida dupla. Em casa, era o homem de família perfeito, passando tempo com a esposa e os filhos e cuidando de manter uma imagem de estabilidade. No entanto, em Milão, para onde viajava diariamente para trabalhar, Carlo se transformava em outra pessoa. Frequentemente se envolvia em casos e encontros casuais, conhecendo mulheres em cafés, centros comerciais ou até na rua. O homem bonito, bem vestido e dirigindo um carro caro quase sempre recebia interesse em troca. Mas esses casos normalmente terminavam após alguns encontros. Carlo apreciava o controle e a dominância nessas relações de curto prazo, decidindo quando ver sua próxima conquista e quando deixá-la. Em casa, Christina continuava a comandar o relacionamento. A obediência de Carlo mascarava sua insatisfação interna, que ele mantinha escondida da esposa. Justificava suas infidelidades como distrações inofensivas, convencendo-se de que suas ações não afetavam realmente sua família. No entanto, rumores sobre suas escapadas acabaram chegando a Christina. Ela o confrontou várias vezes, mas Carlo negou veementemente as acusações, descartando-as como fofocas sem fundamento. Em 2013, pouco depois do nascimento de Gabriel, a insatisfação de Carlo atingiu o auge. Ele considerou seriamente deixar a família por uma de suas amantes. Estimulado por seus sentimentos por essa mulher, admitiu suas intenções a Christina. No entanto, Christina respondeu com argumentos convincentes contra a separação. Ela enfatizou o impacto emocional que isso teria sobre os filhos e como a decisão devastaria os pais de Carlo. Este, que nunca suportou decepcionar o pai, acabou cedendo à sua lógica. Mais uma vez, escolheu o caminho de menor resistência, reprimindo seus desejos para preservar as aparências. 1 ano depois, no início de 2014, uma nova funcionária chamada Maria entrou no local de trabalho de Carlo. Jovem, atraente e vibrante, sua presença imediatamente chamou a atenção dele. Carlo ficou obcecado, incapaz de pensar em mais nada. Sua juventude e energia contrastavam fortemente com o que ele percebia como a rotina monótona de sua vida de casado. Fascinado, Carlo começou a tentar conquistá-la, oferecendo pequenos presentes, fazendo elogios excessivos e insistindo para que saíssem juntos. Maria, no entanto, foi firme em suas recusas.
Deixou claro que não tinha interesse em se envolver com um colega de trabalho casado e pai de 2 filhos. Mas Carlo, incapaz de aceitar a rejeição, ignorou seus limites e continuou sua busca incansável. Sua obsessão por Maria se aprofundou e sua percepção da própria vida começou a azedar. Passou a ver sua esposa, Cristina, e seus filhos como os principais obstáculos à sua felicidade. O que antes era amor e responsabilidade agora parecia, para Carlo, confinamento e ressentimento. Em sua mente, Maria simbolizava liberdade, paixão e a chance de um novo começo. Uma vida sem o peso das exigências do casamento e da paternidade. Essas fantasias o consumiam, e seu crescente ressentimento por Cristina e pelos filhos o deixava cada vez mais distante da família que um dia fora seu mundo inteiro. Numa tentativa desesperada de transformar seus devaneios em realidade, Carlo voltou a falar sobre divórcio com Cristina. Ele esperava que, dessa vez, ela cedesse e lhe concedesse uma saída daquela existência que ele agora via como sufocante. Cristina, no entanto, continuava tão prática e voltada para a família quanto sempre fora. Ela rejeitou a ideia, argumentando que o divórcio não apenas destruiria a vida aparentemente estável que tinham, mas também causaria um enorme abalo emocional nos filhos. Para ela, a unidade familiar era sagrada, e acreditava que enfrentar as dificuldades juntos era a única opção viável. Carlo, incapaz de contra-argumentar, cedeu relutantemente, embora a frustração e o ressentimento continuassem a ferver sob a superfície. Sem querer abrir mão de seu sonho de uma nova vida, Carlo começou a consultar advogados de divórcio em segredo. Seu objetivo era encontrar uma maneira de sair do casamento que lhe permitisse ficar com Maria sem perder tudo. As consultas jurídicas revelaram que a separação de Cristina seria financeiramente desastrosa. Pela lei, metade de seus bens se tornaria dela, e ele seria obrigado a pagar uma pensão substancial para Júlia e Gabriel. Para um homem já consumido por fantasias egoístas, o peso financeiro do divórcio era simplesmente inaceitável. Frustrado e sem disposição para comprometer seu futuro imaginado, os pensamentos de Carlo tomaram um rumo sombrio. Tarde da noite, enquanto Cristina e as crianças dormiam, ele começou a pesquisar maneiras de eliminar seu problema. Mergulhou em histórias e fóruns criminais em busca de inspiração. Um caso em particular chamou sua atenção. Um assalto à mão armada em Mavi Visanti, no qual os criminosos haviam esfaqueado fatalmente o dono da casa antes de fugir sem serem detectados. O crime permanecia sem solução, e Carlo começou a imaginar como poderia recriar um cenário semelhante para resolver seu próprio dilema. Um plano monstruoso começou a tomar forma. Um em que Cristina e as crianças seriam as vítimas, e Carlo sairia livre para começar uma nova vida. Sexta-feira, 13 de junho de 2014, começou como qualquer outro dia para a família Lissi. Carlo, que havia tirado o dia de folga do trabalho, decidiu deliberadamente passá-lo com a família. O dia deles incluiu visitas a um parque de diversões, compras no shopping local e um agradável jantar em um café popular da cidade. Carlo foi particularmente meticuloso ao organizar as atividades para garantir que fossem vistos pelo maior número possível de pessoas, cultivando cuidadosamente a imagem de uma família feliz e amorosa. Observadores notaram a alegria genuína e a interação harmoniosa que pareciam exemplificar a felicidade familiar. Ao retornarem para casa, a noite seguiu normalmente, com as crianças sendo colocadas para dormir em seus quartos no segundo andar, em sono tranquilo. Carlo e Cristina então foram para a sala de estar, compartilhando um momento íntimo. Esse encontro foi uma manobra calculada por Carlo, projetada para criar uma fachada de intimidade consensual. Sua estratégia era astuta. Ele tinha certeza de que ninguém suspeitaria de um homem que tivesse demonstrado afeto e proximidade física à esposa. Com o avançar da noite, Cristina acreditava que Carlo se preparava para sair com amigos e assistir a uma partida de futebol, algo rotineiro e esperado por ela. Ela se acomodou na sala para assistir televisão, totalmente alheia ao horror iminente que destruiria sua sensação de segurança e confiança. De acordo com os investigadores que mais tarde analisaram o caso, Carlo não saiu de casa como Cristina havia suposto. Em vez disso, ele foi silenciosamente até a cozinha e pegou uma grande faca. Com silêncio calculado,
Aproximou-se de Christina por trás e a golpeou no lado do pescoço. Para sua surpresa, Christina não sucumbiu imediatamente. Ela soltou um grito e tentou fugir, inicialmente sem perceber quem era o agressor. Quando se virou e viu Carlo parado ali com a faca, sua expressão se transformou em absoluta descrença e terror. Christina lutou com todas as forças que possuía. Na luta que se seguiu, ela conseguiu soltar a faca, fazendo com que a mão de Carlo escorregasse e ferisse sua própria palma. Apesar de sua bravura, a diferença de força entre eles foi grande demais. Carlo recuperou a faca e continuou o ataque brutal até que Christina caiu, sem vida. Seus momentos finais foram tomados por confusão e medo, incapaz de compreender por que o homem em quem confiara tão profundamente a havia traído de forma tão violenta. Movido pela adrenalina, Carlo subiu para os quartos das crianças. Primeiro entrou no quarto de Júlia, sua filha, e depois no de Gabriel, seu filho. Ambas as crianças dormiam, alheias ao pesadelo que se desenrolava. Carlo cortou-lhes a garganta com precisão clínica, garantindo que suas mortes fossem instantâneas e poupando-os do trauma de testemunhar o assassinato da mãe. Peritos concluíram mais tarde que as mortes foram rápidas, impedindo-os de perceber o horror que se abatera sobre a família. Alguns vizinhos confessaram ter ouvido gritos abafados naquela noite, mas ninguém tomou a iniciativa de chamar a polícia. Eles presumiram que o barulho havia cessado e o descartaram como algo sem importância. Uma inação que, embora compreensível, selou o destino trágico da família. Com a tarefa macabra concluída, Carlo começou a preparar a cena para parecer um assalto. Espalhou objetos, moveu móveis e até tentou limpar suas impressões digitais da arma do crime. No entanto, seus esforços foram mal executados e incompletos. Conseguiu limpar as manchas de sangue do chão onde havia pisado, mas não percebeu os pequenos respingos em suas roupas. Exausto, foi até um chuveiro raramente usado no porão para se livrar das evidências imediatas. Num erro desconcertante, vestiu novamente a mesma camisa que usara durante os assassinatos, que ainda tinha pequenas manchas de sangue que ele não notara no caos de suas ações. Esse erro crucial se tornaria mais tarde uma peça significativa de prova contra ele. Em seguida, Carlo enfaixou o corte na palma, ferimento sofrido durante a luta violenta com Christina, antes de se vestir cuidadosamente com roupas limpas. Depois, saiu de casa e foi a um bar esportivo próximo para assistir a uma partida de futebol e tomar uma cerveja com amigos. Para qualquer observador, Carlo parecia absolutamente normal. Ria, torcia e conversava casualmente, misturando-se perfeitamente à multidão animada. Seus amigos, que mais tarde foram chamados a depor no tribunal, ficaram chocados ao saber do crime hediondo que ele havia cometido apenas algumas horas antes. Descreveram-no como calmo e alegre naquela noite, incapazes de conciliar seu comportamento exterior com os atos horríveis que ele havia praticado. Perto do final da partida, Carlo enviou várias mensagens para o celular da esposa. Nelas, atualizava o placar e até professava seu amor, escrevendo que em breve estaria em casa. Essas mensagens faziam parte de seu álibi cuidadosamente construído, destinado a reforçar a ilusão de que ele estivera no bar esportivo a noite toda, sem saber da tragédia que se desenrolava em casa. Carlo retornou para casa por volta das 3 da manhã e encenou uma descoberta dramática da cena do crime. Correndo para a rua, começou a gritar alto, seus berros rompendo o silêncio da madrugada. A comoção rapidamente atraiu a atenção dos vizinhos, muitos dos quais acordaram e saíram para investigar. Alarmados, eles chamaram a polícia e os serviços médicos de emergência. Enquanto esperava a chegada das autoridades, o operador de emergência instruiu Carlo a verificar se sua família tinha pulso e a realizar RCP caso houvesse sinais de vida. A resposta de Carlo foi arrepiante. Ele gritou que não entraria novamente na casa nem tocaria nos corpos. Sua reação, embora pudesse ser atribuída ao choque, pareceu estranha para muitos. Ainda mais perturbador foi o fato de ele ter se referido à sua família como corpos, antes que alguém tivesse confirmado oficialmente suas mortes. Quando a polícia e os profissionais médicos chegaram e declararam oficialmente Christina e as crianças mortas, o comportamento de Carlo aumentou ainda mais as suspeitas. Ele mal reagiu à notícia devastadora,
Seu rosto era uma máscara de indiferença. As tentativas de fingir luto eram pouco convincentes. Ele contorceu o rosto como se tentasse chorar, mas seus olhos permaneceram secos e seu comportamento estranhamente distante. Ao ser questionado sobre os acontecimentos da noite, Carlo teve dificuldade em fornecer uma linha do tempo coerente. Suas declarações estavam cheias de inconsistências, e ele parecia incapaz de lembrar até mesmo detalhes básicos sobre seus movimentos. Somando-se à crescente suspeita, Carlo confessou ter gravado a descoberta da cena do crime em seu telefone. Ele afirmou que as imagens serviriam como prova incontestável de sua inocência, registrando sua reação genuína ao encontrar os corpos de seus familiares. No entanto, essa estratégia mal planejada teve um efeito desastroso. O vídeo, que Carlo esqueceu de parar de gravar, contradizia seu depoimento em vários pontos cruciais. As imagens mostravam claramente que ele não se aproximou do corpo de Christina para verificar o pulso, nem subiu as escadas para avaliar a condição das crianças. Em vez disso, ele fugiu imediatamente da cena, correndo para fora em uma exibição exagerada de pânico que parecia mais performática do que genuína. A alegação inicial de Carlo de que os assassinatos foram resultado de um assalto foi rapidamente descartada nas fases preliminares da investigação. Um exame forense minucioso da cena do crime não revelou sinais de arrombamento. Todas as portas e janelas estavam intactas, indicando que o autor teve acesso irrestrito à casa. Além disso, nada de valor significativo parecia ter sido levado. A caixa de joias de Christina, dinheiro e outros objetos de valor permaneciam intocados, e a desordem dentro da casa parecia ter sido encenada. Objetos derrubados ou deslocados de maneira que sugeria a ausência de qualquer tentativa real de procurar valores. Talvez o mais condenatório de tudo fosse a ausência de qualquer motivo plausível para que invasores prejudicassem as crianças, que estavam dormindo pacificamente em suas camas no momento do ataque. À medida que as provas continuavam a se acumular, o caso foi rapidamente reclassificado de um possível assalto para um ato deliberado de homicídio, com Carlo emergindo como o principal suspeito. Suas declarações inconsistentes e contraditórias pouco ajudavam em sua defesa. Ao ser questionado sobre o corte recente em sua palma, Carlo apresentou uma explicação fraca, alegando que se feriu ao sair correndo da casa. No entanto, a análise forense de suas roupas revelou pequenas manchas de sangue nas costas de sua camisa, um padrão consistente com o movimento da faca durante o ataque e impossível de conciliar com sua narrativa de fuga. O vídeo que Carlo forneceu às autoridades minou ainda mais sua defesa, pois mostrava que ele nunca tentou verificar sinais vitais, contradizendo diretamente suas afirmações de ter encontrado sua família já morta. Apesar das provas esmagadoras, Carlo manteve que encontrou sua família morta e tinha certeza de que haviam sido mortos com uma faca. Os investigadores também encontraram um pano ensanguentado no lixo, que Carlo havia usado para limpar-se após os assassinatos. Isso, juntamente com as manchas de sangue em sua roupa íntima e as inconsistências na encenação da cena do crime, selou definitivamente seu destino. Após sua prisão, Carlo deixou de fingir luto. Já sob custódia, apresentou uma calma perturbadora, sem sinais de culpa ou remorso. Em sua cela, simplesmente deitou e dormiu. Um contraste arrepiante com os atos horríveis que havia cometido apenas algumas horas antes. A indiferença de Carlo também se estendeu aos interrogatórios, onde manteve firmemente sua inocência apesar das provas esmagadoras contra ele. Os investigadores observaram sua falta de emoção ao falar sobre a esposa e os filhos, descrevendo-o como frio e distante. Uma reconstrução minuciosa do histórico de buscas de Carlo, obtida a partir dos dados de seu laptop apreendido, forneceu aos investigadores uma linha do tempo perturbadora de sua descida ao planejamento dos assassinatos de sua família. As pesquisas incluíam investigações sobre venenos indetectáveis, anatomia detalhada de ferimentos fatais e relatos aprofundados de outros crimes violentos. Cada pesquisa, cada clique, mergulhava mais fundo em sua intenção maliciosa, deixando claro que os assassinatos foram premeditados. Apesar dessa clara evidência de planejamento, o motivo por trás das ações de Carlo permaneceu um mistério inquietante que intrigava investigadores e comunidade. Com o peso das provas irrefutáveis sobre ele,
Carlo finalmente abandonou sua fachada de inocência. Reconhecendo a futilidade de negar mais, começou a confessar. Sua explicação calma, quase clínica, de como havia assassinado seus entes queridos, chocou todos na sala. Carlo descreveu cada passo do crime sem demonstrar qualquer emoção, como se fossem eventos rotineiros. No entanto, foi sua justificativa, seu motivo, que verdadeiramente horrorizou a todos. Ele falou de um distorcido senso de controle e de uma crença equivocada de que agia no melhor interesse de sua família, pintando um retrato perturbador de sua mente distorcida. Explicando por que decidiu matar sua família, Carlo revelou que se sentia preso por suas obrigações. O divórcio em sua mente era uma opção inaceitável. Ele raciocinava que encerrar o casamento exigiria dividir os bens adquiridos em conjunto, incluindo a casa, os carros e a conta bancária da família. Tal perda era intolerável para ele. Além disso, Carlo via os filhos como fardos, citando as pensões alimentícias que teria de pagar como outro obstáculo intransponível para sua imaginada felicidade com Maria. Ele não via sua família como pessoas que amava ou se importava, mas como responsabilidades que precisavam ser eliminadas. Para Carlo, a solução era horrivelmente simples: cometer um crime, encenar um assalto e se libertar da vida que passara a desprezar. Ele não hesitou, não gaguejou. Seu tom era estranhamente calmo ao explicar como havia justificado tais ações horríveis para si mesmo. Os investigadores que ouviram sua confissão ficaram impressionados com a ausência de remorso em suas palavras. Ele não demonstrou piedade pelos filhos, nem tristeza pela esposa, nem reconhecimento da perda profunda que havia causado. Psiquiatras que examinaram Carlo concluíram que ele era um psicopata, um homem totalmente desprovido de empatia. No entanto, também determinaram que ele estava são no momento do crime. A avaliação psiquiátrica confirmou que Carlo estava plenamente ciente de suas ações e entendia as consequências do que fazia. Ele planejou os assassinatos com clara intenção e os executou com precisão arrepiante. O que ele não tinha absolutamente era culpa ou arrependimento. Em nenhum momento, durante ou após o crime, Carlo sentiu sequer um lampejo de remorso. À medida que a investigação avançava, mais detalhes sobre o comportamento de Carlo surgiam. Amigos e conhecidos lembravam momentos em que sua falta de empatia havia se mostrado de forma sutil, embora nunca alarmante o suficiente para levantar suspeitas. Ele era descrito como charmoso, porém superficial, um homem que podia fingir interesse e emoção, mas raramente formava conexões profundas. Em retrospectiva, muitos perceberam que seu charme era uma fachada, uma ferramenta para manipular aqueles ao seu redor. Apesar de sua postura impassível, Carlo tentou justificar suas ações durante o julgamento. Ele enfatizou repetidamente sua crença de que não tinha outra escolha, retratando-se como vítima de circunstâncias que o haviam encurralado implacavelmente. Seu pai foi a figura central nessa história trágica. Um homem cujos ataques constantes, tanto verbais quanto emocionais, começaram na infância e continuaram na vida adulta. Essas agressões iam além de simples críticas. Eram padrões profundamente enraizados de controle e dominação que corroíam seu senso de autonomia. Cada decisão em sua vida, segundo ele, havia sido ofuscada pela influência opressiva do pai. Essa interferência incessante, argumentou, o privou da capacidade de traçar seu próprio caminho, fomentando um ressentimento profundo e um sentimento de impotência que cresceu ao longo dos anos. Em janeiro de 2015, Carlo foi condenado à prisão perpétua. Ele ouviu a sentença do juiz com indiferença, apenas comentando que já esperava por isso. Algum tempo depois, tentou entrar com um recurso, mas logo desistiu, dizendo que era inútil. Por fim, o pai de Lice morreu de ataque cardíaco pouco depois de seu filho ser condenado e enviado para a prisão. Ele simplesmente não conseguiu aceitar o fato de que havia criado um verdadeiro monstro, desprovido de qualquer senso de piedade e remorso.